Oi, meus queridos. E aí? Vamos lá começar de novo mais uma aulinha. Nossa quinta semana, quinta quinzena, atividade 5, como você quiser. Mas eu espero que você esteja gostando tanto quanto eu desse assunto, que é lindo, né? Estamos falando sobre a vida. Então agora a gente já falou bastante sobre a parte embrionária. Vamos falar um pouquinho então agora sobre a fase fetal e o parto. Atendendo a pedido de alguns alunos, eu estou colocando agora mais textos nos slides, que para algumas pessoas facilita um pouco mais o entendimento, mas também posso disponibilizar para vocês o PDF do livro, tá? Então, se vocês quiserem, é só baixar lá nos arquivos na equipe de biologia. Então, vamos começar o seguinte: vocês vão ver que a gente vai fazer uma revisão zona agora. Vamos visitar algumas coisas que nós já falamos e vamos entrar numa nova parte. A fecundação, nós já sabemos que é o encontro do espermatozoide e do óvulo. Então, ele vai ocorrer após 24 horas da ovulação. Então, a mulher ovulou, liberou esse óvulo e após 24 horas, ela vai, até 24 horas depois, pode ocorrer então o encontro do espermatozoide com o óvulo. Então, vocês veem só, o espermatozoide tem aí um dia para encontrar o óvulo. Então, ficar grávida não é uma coisa tão fácil quanto a gente imagina, tá? Mas parece que quando a pessoa não tá esperando, acontece, né? Então, por isso, previnam-se, por favor, não só da gravidez, como também de doenças. Então, olha só, esse encontro, né, de espermatozoide e óvulo vai ocorrer no terço distal da tuba uterina. Antigamente chamava de trompas de falópio, tá? Mas hoje é tuba uterina que nós chamamos. Aí a gente já sabe que depois da fecundação a gente tem a formação do zigoto e esse zigoto começa a entrar na fase de clivagem, onde vai formar o primeiro estágio embrionário, que vai ser chamado de mórula. E aí, enquanto esse embrião está fazendo as suas primeiras divisões celulares, a mórula, ele vai se deslocando pelo oviduto, que nós vamos ver já já na figura, em direção ao útero. Esse tempo em que ele leva para lá do oviduto até chegar no útero vai mais ou menos uns 3 dias após o encontro do espermatozoide e do óvulo. Então, depois de 3 dias da fecundação, a mórula ela vai então percorrendo o oviduto até chegar ao útero. Quando chega no útero, a gente o embrião já está naquela fase de blástula. Em mamíferos, a gente vai chamar essa blástula de blastocisto, tá? Esse blastocisto, então, vai se implantar na mucosa uterina. Esse processo é o processo chamado de nidação. Então, nidação é quando o embrião, que está na fase de blástula, chamado de blastocisto, ele se implanta, ele se fixa na mucosa uterina, ali na caminha que foi preparada para ele durante todo o ciclo da mulher. E aí a gente tem o início da gestação. Esse embrião, nós já vimos os nomes das células deles, e a gente tem a parte de fora, né, as células de fora do embrião, da blástula, que é chamada de trofoblasto. Esse trofoblasto, ela vai então ramificar para dentro da parede do útero. Essas ramificações vão ser chamadas de vilosidades coriônicas. E essas vilosidades coriônicas vão começar a secretar um hormônio chamado gonadotrofina coriônica. Essa gonadotrofina coriônica é que vai estimular a atividade do corpo amarelo, que nós vamos ver na próxima aula, tá? E vai manter as taxas de estrógeno e progesterona nos níveis mais elevados. Essa parte toda de hormônios femininos eu preferi dar depois. Então, pode ser que essa parte aqui da aula fique um pouquinho confusa, então não precisa se preocupar com isso por enquanto, que essas dúvidas vão ser retiradas na próxima aula, que nós vamos ver toda a parte do ciclo feminino, tá? Então, o estrógeno e a progesterona, que geralmente cairia
o número delas, né, o valor da concentração delas no sangue da mulher, elas continuam elevadas. E como elas continuam elevadas, não vai ocorrer a menstruação. E aí, como tem muita gonadotrofina coriônica sendo liberada por essa vilosidade coriônica, esse hormônio vai também ser eliminado o excesso dele pela urina. E é aí que entra aquele teste de farmácia. Quando nós compramos nada, né? Ninguém tem que comprar nada aqui não. Eu posso até comprar, vocês não. Por enquanto não, hein? Ai meu Deus do céu, nem devia estar falando essas coisas. Então, faz de conta que eu não falei. Mas se eu apagar nessa altura do campeonato, eu vou ter que falar tudo de novo. Então, esquece aí, tá? Então, olha só. Esse excesso de gonadotrofina vai estar ali no xixi. E aquele examezinho que é vendido em farmácia, ele contém um reagente que quando ele entra em contato com essa gonadotrofina, ele vai mudar de cor. E é onde sai dois tracinhos no teste que é realizado, tá? Aí no quarto mês de gestação, mais ou menos, a gente vai ter a regressão desse corpo amarelo, que nós vamos conhecer mais pra frente. Aí a produção do estrógeno e da progesterona, que são muito importantes para manter ali o útero, né, toda aquela caminha onde o embrião está fixado, onde agora o feto, né, quarto mês de gestação, onde o feto está fixado, elas vão ser mantidas, porque a placenta vai começar a fazer a produção desses hormônios para manter ali a mucosa uterina saudável. Então vamos dar uma olhadinha nessa figura. Aqui então nós temos o ovário, onde estão sendo produzidos, vocês lembram? Que é o ovócito primário, o ovócito secundário. E aí depois a gente vai entrar um pouco mais, a gente vai mais a fundo, conseguir ver toda essa parte da ovulação mais na próxima aula, tá? O ovócito, ele vai sair então com essas células foliculares ovarianas. E também ele vai ter essa parte aqui que é chamada de zona pelúcida. Essa zona pelúcida, ela vai proteger esse óvulo contra choque mecânico e também vai ajudar a liberar alguns sensores que vão atrair o espermatozoide. E ela também é responsável por deixar apenas um espermatozoide entrar dentro do óvulo. Então, por isso que o óvulo só é fecundado por um espermatozoide apenas. Ah, professora, e os gêmeos? Calma, que a gente já chega lá. Então, cada óvulo só pode ser fecundado por um espermatozoide. Os espermatozoides, eles possuem na superfície deles, logo na pontinha, o acrossomo. Se vocês puxarem na memória, lá no primeiro ano nós vimos que o complexo Golgiense é um dos responsáveis pela produção desse acrossomo nos espermatozoides, pois ele vai ter algumas enzimas que vão ajudar o espermatozoide a meio que fazer o seu caminho nessa zona pelúcida. Então, aquele espermatozoide que conseguir primeiro percorrer toda a zona pelúcida é aquele que vai conseguir entrar no óvulo. E assim que ele entra no óvulo, o óvulo já não aceita mais a entrada de nenhum outro espermatozoide, tá? Então, a gente vai vendo que a partir do momento que ocorreu a fecundação aqui nós temos o oviduto, tá? Nós temos então aqui a tuba uterina, bem nessa parte, e aí ele vai então percorrendo toda essa parte do oviduto. Quando ele chega, então, olha só que a gente tem todas as fases aqui embrionárias que nós já vimos, tá? Então, nós temos o zigoto, a partir das primeiras divisões celulares, as células são chamadas de blastômeros, e aí ele atinge lá para umas 13 células e já é chamado de mórula. Ó a mórula onde está aqui nesse momento, ó, chegando lá no útero. E aí, depois de uns 3 dias, mais ou menos, esse embrião começa a se transformar, então, em embrioblasto, que a gente vai chamar de blástula ou blastocisto. E aí, sim,
Essa parte aqui, ó, olha só, as células do blastocisto, aonde é o trofoblasto, essas células de fora do blastocisto, vão liberar então algumas enzimas capazes de penetrar aqui na parede do útero. E esse processo vai ser chamado então de nidação. A parede do útero recebe o nome de endométrio. Algumas mulheres têm uma doença chamada endometriose, que é o distúrbio do crescimento desse tecido. Então, esse tecido que geralmente reveste o útero pode crescer fora do útero. Então, ele pode crescer, por exemplo, pode estar presente até nos ovários, nas tubas uterinas ou até mesmo no intestino. E isso impede ou só dificulta, né, algumas mulheres de engravidar. Eu falo dificulta porque eu conheço mulheres que foram diagnosticadas com endometriose e os médicos falaram que não poderia engravidar de jeito nenhum e que, graças a Deus, os filhos hoje estão super saudáveis, lindos, maravilhosos. Então, aqui no endométrio vai ocorrer a nidação, que é essa acomodação do blastocisto no útero. Tudo bem? A posição aqui das fotinhas ficou ao contrário, mas a gente sabe que vamos começar por aqui, tá? Então, depois da fecundação, umas 5 semanas depois, vai começar o desenvolvimento dos bracinhos e das perninhas, que a gente pode ver nessa figura B, aqui de baixo, tá? Nessa fase aqui de cima, ainda a gente não tem toda a parte dos bracinhos e das perninhas formados, a gente está a caminho. E aí, depois de 9 semanas, o embrião. Ah, e com 5 semanas o embrião também começa a ter a contração muscular. Então ele começa a se mexer. Mas a mulher não sente porque ele ainda é muito pequenininho. 9 semanas depois, a gravidez geralmente é contada por semanas. A gente fala meses, mas vocês podem ver que hoje em dia as mulheres falam muito mais de semanas, né? Então 9 semanas daria mais ou menos 2 meses e uma semana por aí de gestação. O embrião atingiu já 2,5 centímetros de comprimento e os ossos começam a ser formados. E aí, nesse momento de embrião, a gente vai começar a chamar ele de feto. Então, a gente consegue observar aqui, ó, a partir de 18 dias, 24 dias e assim por diante, ó. A gente consegue ir vendo até chegar aqui nos 3 meses, 4 meses. Então, a gente vai ter aí em torno de 9 semanas, a gente vai ter mais ou menos uns 45 dias, mais ou menos nesse estágio aqui, ó. Aí a gente começa a chamar ele de feto, tá? 5 meses, mais ou menos, com 5 meses, o feto já está com 20 centímetros e mais ou menos meio quilo. Olha só, lembra da atividade da semana passada que eu pedi para vocês pesquisarem todas as fases, né, embrionárias e o tempo que elas duram? Estava lá no livro de vocês. Tantas pessoas não conseguiram nem encontrar direito, mas estava tudo lá no livro de vocês. Então vamos fazer uma revisada? Ó, idade do embrião e evento. Então, 24 horas de existência do embrião. Primeira, ou melhor, de fecundação, né? Nem embrião virou ainda. 24 horas depois da fecundação, da ovulação, melhor dizendo, primeira divisão do zigoto com formação de 2 células. Em 3 dias, nós temos a chegada do embrião na sua forma de mórula, à cavidade uterina. 7 dias por aí, nós temos a implantação do embrião no útero, que vai ser já o blastocisto, a fase de blástula. 2 semanas e meia depois, a gente tem a organogênese já acontecendo. Então, depois de 7 dias ocorreu a implantação, começa a organogênese. Então, 2 semanas e meia depois, a organogênese está em curso e aí a gente tem a formação da notocorda, do músculo cardíaco, as primeiras células sanguíneas, saco vitelíneo e córeo. Isso tudo aqui, ó, é muito delicado. Então, essa é uma fase muito importante de acontecer. 3 semanas e meia, a gente vai ter a formação do tubo nervoso. Meu Deus do céu, como que isso é importante? Como é importante essa fase e muitas mulheres acabam só descobrindo que está grávida depois dela. Então, muitas mulheres acabam perdendo o bebezinho nessas primeiras semanas
devido a alguns cuidados não tomados, né? Então, 3 semanas e meia a gente vai ter a formação do tubo nervoso, os primórdios de olhos, orelhas já são visíveis, diferenciação do tubo digestivo, formação das fendas da faringe, início do desenvolvimento do fígado, sistema respiratório, coração começa a bater. Então, com 3 semanas e meia já dá para ouvir o coraçãozinho batendo ali se for fazer uma ultrassom. Então, a gente está aqui nessa fase de neurula. 4 semanas, então, um mês depois da fecundação, já vai começar o aparecimento dos bracinhos e das perninhas. E o encéfalo, né, a parte neurológica também, as 3 partes básicas já vão ter sido formadas. Com 2 meses de gestação, vai ter o início dos movimentos e já é possível verificar, então, o sexo do bebê. E os ossos, então, começam a ser formados e os primeiros vasos sanguíneos também. E aí ele vai ter, então, já uma formação fetal bem definida. Com 3 meses, o sexo é identificado muito bem identificado. E a notocorda, aquela notocorda que nós vimos que só está presente na fase embrionária, que vai estar ali meio que sustentando, né, a parte do tronco neural, ela vai sumir. Onde eu estou 4 meses. Com 4 meses, o embrião já está parecendo um maninho. Porque antes disso, se você vê o embrião de qualquer mamífero, vai parecer a mesma coisa. Você não consegue nem identificar direito o embrião de que é. Às vezes pode ser um embrião de um cachorro e você acha que é um embrião humano e não é, tá? Então, com 4 meses ele já vai começar, como os ossos estão sendo formados, então vai começando a dar aparência realmente da espécie. No terceiro trimestre, né? Ou seja, terceiro trimestre vai ser aí 6 meses, 6 meses, né? Os neurônios tornam-se mielinizados, que é a barreira de mielina que acontece a formação desses neurônios, e agora ele vai só começar a crescer. Então, depois de 6 meses, né? O terceiro trimestre, não, nono, não, deixa eu pensar aqui, terceiro trimestre, primeiro trimestre, segundo, 6, quase já nos 9 meses. Então, ele já só vai estar crescendo, só vai então pegar agora peso e crescer. Então, mais ou menos 266 dias pode durar uma gestação. E o parto? Hoje a gente é tão difícil, sabe? Porque você tem pessoas que apoiam tanto o parto normal, outras pessoas que apoiam tanto a cesárea. Então, assim, e o que é melhor? Não sei, nunca tive. Mas durante muitos anos na minha vida, eu sempre falei que eu não ia querer uma cesárea. Só que depois de estudar, depois de pesquisar, hoje em dia eu penso que se eu tiver a possibilidade de ter um parto normal é uma bênção. Porque pensa assim, a mulher, toda a fisiologia e anatomia nossa é projetada, foi feita para isso. Então, é muito natural isso acontecer. Então, a mulher que consegue ter um parto natural, ela tem uma regeneração muito mais rápida e mais natural. Nossa, falei natural tantas vezes, né? E com isso, ela pode cuidar do seu filho de uma forma mais efetiva. Enquanto uma mulher, depois de uma cirurgia, né, da cesariana, ela precisa ter toda uma parte de pós-cirúrgico, onde ela pode enfrentar muitas dores, onde ela tem que tomar muitos cuidados e depender de outras pessoas para tomar banho, para cuidar do seu filho. É algo muito dolorido. Então, independente, o importante é que esse parto ocorra de uma forma saudável. E para ocorrer de uma forma saudável, tem que se esperar aí o máximo possível. Então, geralmente tem mulheres que chegam até 40 semanas de gestação, outras que já conseguem tirar com 36 semanas de gestação. Aos 7 meses, o bebê já pode nascer. Ele já está assim, formadinho. Porém, ele ainda não ganhou peso, não ganhou aquela estrutura, não está maduro para nascer. Mas se nascer, ele pode sobreviver.
Só que tem que ficar na incubadora, onde tem uma. A incubadora é como se ela tivesse meio que imitando o útero materno no quesito de temperatura. E aí esse bebezinho ele vai ter que já começar a ser alimentado de maneira artificial, né? Porque a mãe vai dar o leite, mas ele precisa de outros suplementos. Então ele vai demorar um pouco mais para desenvolver. Então, uma gravidez mais saudável é essa que a mulher consegue, então, segurar esse desenvolvimento total desse feto. Então, na hora que ocorre toda esse desenvolvimento e chegou a hora certa, o que que acontece? A parede do útero, ela vai começar a fazer umas contrações. Ela começa a se mexer para expulsar o feto. E aí a vagina, né, o canal vaginal se dilata, desculpa, se dilata e dói muito porque vai meio que ocorrer uma movimentação dos ossos do quadril. Então, por isso que dói bastante essas dilatações também. Essa movimentação óssea dói bastante, né? E aí, esses movimentos uterinos vão ser estimulados por um hormônio chamado ocitocina. Às vezes a mulher está com pouca dilatação, mas quer ter um parto normal. Os médicos dão então ocitocina para ela, estimulam mais, que aí esse hormônio vai estimular ainda mais essas contrações rítmicas e a dilatação. Com isso, com essa dilatação, a placenta se desprende, né? E aí esses estímulos vão empurrando o bebê. Na hora que o bebê sai, então, ali da cavidade vaginal, o cordão umbilical dele é cortado, né? A placenta é retirada junto com o cordão, vem tudo ligado. E o cordãozinho é cortado, só que ele é amarradinho, onde ele vai esperar ser secado, até cicatrizar ali um biguinho, tudo certinho, tá? E o bebê chora. Por que que o bebê chora? Lembra que ele estava lá dentro e tinha aquele líquido amniótico, onde ele estava lá dentro da bolsa amniótica? Então ele estava engolindo aquele líquido. O pulmão dele, ele meio que já sabe que é isso que tem que fazer. Mas na hora que ele sai daquele líquido, o gás carbônico que está dentro do sangue dele, como ele não está mais conseguindo fazer as trocas gasosas de forma natural que ele fazia lá dentro da barriga, dentro do útero, ele vai agora então não fazer essa troca gasosa e ele vai precisar de oxigênio, porque acumulou muito gás carbônico no sangue dele. E isso estimula o cérebro a ativar os pulmões. Na hora que os pulmões são ativados e ele dá aquela primeira inspiradona no ar, é onde geralmente ele chora. E é muito importante que a gente vê que esse choro ajuda, né, a limpar o excesso de líquido que está nos pulmões. E a gente vê as enfermeiras fazendo os primeiros procedimentos e o pediatra, a gente fica até assustado. Mas são procedimentos super naturais que são importantes de ser feitos, tá? Chegamos na atividade e, como eu tinha dito, e os gêmeos? O que são os gêmeos? Como é que ocorre essa gestação? Como tem mulher que tem 2, 3, 4, 5, 6, 7 filhos? Meu Deus do céu! Como que isso pode acontecer? Isso vai ficar então com vocês. É uma pesquisa super gostosa de se fazer. Então vocês vão pesquisar para mim o que é a gravidez gemelar, como que acontece, porque nós temos os gêmeos monozigóticos e os gêmeos dizigóticos. Só vou dar uma dica. Os monozigóticos são aqueles que são chamados de idênticos e os dizigóticos são aqueles que são diferentes. Então eu quero que vocês me expliquem na atividade, vocês vão me enviar uma explicação de como isso acontece. Por favor, posso pedir uma coisa? Não copia e cola, não. Ai, é tão feio quando vocês pegam no site lá, seleciona tudo e taca lá na atividade sem nem ler.
Tem gente que coloca tanta coisa, mas tanta coisa que nem tinha necessidade, coisa que não estava nem na pergunta, nem é a pesquisa, coloca lá tudo que vê pela frente e nem lê. Isso não é esse o meu objetivo. Meu objetivo é você aprender. Então, como é legal de você fazer essa pesquisa, faz e escreve com as suas palavras. Você não precisa fazer um texto de 30 páginas. Nossa, vai ser facinho de você responder. Você vai falar o que, que é uma gravidez gemelar, o que, que são gêmeos monozigóticos e dizigóticos, qual que é a diferença deles, como que são formados. Faz com as suas palavras, você tem capacidade. Por favor, meus queridos, por favor, por favor, por favor. Então, eu termino aqui mais uma aula. Agradeço por você ter ficado comigo até agora. Bons estudos, boa atividade. Estou esperando ansiosamente para corrigir sua pesquisa. Grande beijo, fique com Deus.